E no Visão da Política de hoje, eu tenho a honra de receber o deputado estadual Lineu Olímpio, do MDB. Deputado, seja muito bem-vindo à Visão da Política. Eu que agradeço mais a oportunidade de nós podermos falar com a população goiana através desse programa tão assistido aqui no estado de Goiás. Deputado, são muitos assuntos que eu gostaria de abordar com o senhor, mas vamos começar falando um pouco do mandato do senhor. O senhor que é um deputado municipalista, está sempre na estrada, está sempre aí no interior do estado de Goiás. Fala um pouco sobre as ações do senhor e o que o senhor pode trazer de novidade aqui para o nosso público. De fato, a gente tem uma atuação muito próxima aos prefeitos, aos municípios, né? Até pela chegada nossa aqui na Assembleia Legislativa foi porque tivemos também 2 mandatos de prefeito na cidade de Araguá. Fomos hoje presidente da Frente Municipalista, defendemos pontos importantes em favor dos municípios, como agora mesmo o fim dos lixões, né, o decreto que gerou uma grande demanda já de ações junto aos prefeitos nos municípios, porque no dia 2 de agosto foi o prazo final. Já existem vários municípios com ação já impetrada pelo Ministério Público. Aprovamos aqui na semana passada, aqui na casa, um projeto do deputado Wagner Neto, do qual eu fui o relator, a gente prorrogando esse prazo. Ele está em análise pelo governador Ronaldo Caiado, se vai ser vetado ou não, devido a uma situação de constitucionalidade que tem arguído a respeito dele, mas também representando os municípios nas demandas relacionadas à infraestrutura, né, serviços básicos de saneamento dentro dessa regionalização do abastecimento de água. E tudo isso faz parte da pauta que a Federação Goiana dos Municípios e a Associação Goiana dos Municípios traz para a frente municipalista e nós damos sequência nesses temas aqui na casa. Deputado, falando um pouco de infraestrutura, o senhor foi um dos deputados que realmente abraçou um projeto que veio da governadoria para criar parcerias para o Fundeinfra. Explica para a gente um pouco melhor como vai funcionar esse projeto e quais benefícios ele vai trazer para os nossos municípios. Na realidade, o que foi proposto pelo governo e nós votamos é no sentido de nós podermos dar uma agilidade maior dentro do recurso que nós temos hoje no Fundeinfra e também de ações do próprio governo diretamente, mas especificamente em relação ao Fundeinfra. Se você analisar, eu sou engenheiro civil e atuo muito nessa área. Hoje, para você começar um processo de execução de uma estrada, eu vou falar rapidamente como que é. Primeiro tem que ter a determinação do governo para que aquela obra seja feita. A partir desse momento, você começa a licitar, primeiramente, a questão de um projeto de topografia, que é um levantamento topográfico dessa estrada. A partir daí, você entrega esse projeto para a empresa que vai fazer o projeto da estrada, né? Já vai mais também 6 meses de trabalho, porque você tem que visitar o campo, você tem que conversar com as proprietárias da terra, abrir cerca, ver se a estrada não está entrando em uma área particular. Tudo isso sanado, você apresenta esse projeto para a área técnica, que vai aprovar ou não esse projeto que foi licitado. Aprovado pela área técnica da Goinfra, do governo de Goiás, você coloca ele em processo de licitação. Aí vai montar o termo de referência, vai colocar as questões que são básicas, exigência num processo licitatório. Tendo a licitação, você passa agora para o processo de contratação, quando não tem nenhum tipo de impugnação. A partir da contratação, você dá a ordem de serviço. Não significa que a partir desse momento que você deu a ordem de serviço, você tenha segurança que aquela obra vai terminar. Muitos casos nós observamos aqui em Goiás e no Brasil todo, obras que foram iniciadas e paralisadas pelas empresas. Um dos pontos que eu defendo é que essas empresas que muitas vezes mergulham num preço que está um pouco fora do mercado, ela não dá conta de executar, ela tem que ser punida, ser colocada como empresa inidônea, de modo que ela não possa mais participar de processo licitatório, nem com o Estado, nem com o município, dando a garantia que aquela obra contratada, assinada aquele contrato, ela vai ter a garantia da entrega para a população. Então, são pontos nesse sentido que nós temos que ter essa observância. Esse projeto que nós votamos, nós damos a condição para que a Goinfra, através do Fundeinfra, ela possa fazer parceria pública com entidades para facilitar
a entrega desses produtos. Ao invés da própria Goinfra licitar o projeto, essas empresas podem fazer esse projeto com recurso do fundo, um convênio. Isso facilitará e dinamizar muito a questão da entrega, facilitando assim um volume. E nós temos exemplo claro disso. A Federação da Agricultura do Estado de Goiás entregou vários projetos para a Goinfra, que são os projetos que estão sendo executados pela Goinfra no dia de hoje. Então, são nesses segmentos que eu acho que esse projeto vem para agilizar a execução dessas obras que foram pontuadas e aprovadas pelo Conselho do Fundeinfra. Em 2023, o Conselho Gestor do Fundeinfra aprovou a execução de 44 obras. O senhor que anda aí muito pelo interior, como a gente já mencionou aqui, o senhor acredita que agora com esse projeto, essas 44 obras, elas vão ser entregues de forma mais rápida? São situações diferentes. Nós tivemos hoje o que foi apresentado aqui pelo presidente da Goinfra, exatamente essas informações que a população terá mais condição, principalmente os produtores rurais, que é a contribuição do agro, também os mineradores, que é a contribuição do minério em relação ao Fundeinfra. Deputado, e o Fundeinfra, ele está sendo importante para o nosso desenvolvimento? Sem dúvida nenhuma. É um mecanismo que chocou muito, né, todo o meio, tanto do agronegócio como da mineração. E, na realidade, o governo sempre colocou a posição de que ele, tendo a infraestrutura consolidada, essas taxação vai diminuindo. Então, o Estado precisa de ter esses investimentos de infraestrutura. Agora, o que tem gerado uma certa contrariedade ao segmento é porque essas obras estão demorando a serem entregues, né? Então, esse projeto que chegou na casa é exatamente para tentar agilizar os projetos que ainda não foram licitados. Então, baseado nisso, eu acho que foi um projeto importante que nós votamos aqui e eu tenho certeza que vai dar uma agilidade muito grande aqui nos projetos apresentados pelo Conselho do Fundeinfra. Deputado, como o senhor mencionou, a audiência pública aqui com o Pedro Salles, então a gente acompanhou toda essa audiência, essa apresentação dos projetos, dos resultados do Fundeinfra, e nós vamos acompanhar agora a matéria. O secretário de Estado da Infraestrutura, Pedro Salles, participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa para esclarecer pontos específicos sobre como funcionará na prática a alteração do Fundeinfra, Fundo Estadual de Infraestrutura, aprovada pelos deputados e já sancionada pelo governo do estado, e funcionará mediante cooperação de entidades privadas que deverão ser constituídas por representantes dos setores econômicos contribuintes do fundo. Segundo o programa, as parcerias vão abranger projetos nas áreas de infraestrutura agropecuária, modais de transporte, recuperação e manutenção de rodovias, entre outros. Eu avalio como um grande avanço na medida em que desburocratiza algumas etapas importantes e que vai viabilizar um aumento da presença de obras públicas na malha rodoviária do estado de Goiás. Hoje a gente está bem, ontem a gente assinou 2 obras importantes do fundo, vamos para 8 obras em execução, mais outras tantas aí que vão entrar após o período de chuvas, que as licitações estão acabando, e com essas novas parcerias vamos tentar multiplicar esse número aí. Deputado, voltando aqui agora, a gente tem uma novidade. Pedro Salles retornou aí à presidência da Goinfra. Eu gostaria de saber como os parlamentares, vocês aqui, receberam essa notícia. Bom, o que nós entendemos, né, até como profissional da área, é que o Pedro teve a oportunidade de estar lá na Goinfra, no início, teve a condição de fazer um planejamento posterior a necessidade do Estado de fazer um planejamento geral em termos de infraestrutura, saneamento e habitação, foi criado a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Goiás. Essa secretaria criou-se uma estrutura organizacional de modo que o governo pudesse ter planejamento em cada setor. Isso já está consolidado. Ele volta agora respondendo interinamente, acumulando 2 cargos, como presidente também da Goinfra, e vem num momento especial, porque todo o planejamento que já tinha sido feito lá pela secretaria
juntamente com o Fundeinfra, todo o planejamento na área da regionalização, do saneamento básico, né, também do lixo e em relação aos marcos regulatórios, hoje ele chega aqui na Goinfra numa condição de conhecedor, de fato, de tudo que está planejado e também conhecedor de fato dos projetos que já estão encaminhados aqui na Goinfra. Então, eu vejo de uma importância muito grande para destravar todas essas mudanças que aconteceram dentro da Goinfra, porque não é que as pessoas que entraram não têm a capacidade, mas é importante a gente observar que na área da engenharia, você demora um tempo para ter o conhecimento e também fazer um diagnóstico, para depois você começar a fazer a coisa andar. Então, essas interrupções de nomeações e substituições têm trazido, sem dúvida nenhum, prejuízo para o andamento dessas obras. Então, a volta do Pedro Salles assumindo a presidência, conhecedor de todas as matérias, de todos os projetos, de todo o planejamento que temos, eu tenho certeza que com a competência dele, dedicação, ele vai mostrar para nós um quadro de muito desenvolvimento e entrega de obras aqui no estado de Goiás. Deputado, em relação à CEINFRA, existem algumas pessoas que estão comentando da possibilidade desse retorno do Pedro Salles na Goinfra acabar dissolvendo a CEINFRA. Existe essa possibilidade? Existe alguma conversa nesse sentido ou não? Não, de maneira nenhuma. A Secretaria, ela tem as empresas que são jurisdicionadas a ela, né? No caso a GEAB, a Goinfra, a Saneago, né, Codego, são empresas que estão vinculadas a essa pasta. Então ela faz o trabalho de planejamento e praticamente essas empresas consolidam um projeto de implantação. Então eu vejo que a Secretaria veio para ficar, ela traz conforto, ela traz planejamento, ela traz dotação, né, isso facilita para que o governo tenha um projeto mais consistente quando defende uma tese e um programa de governo. Deputado, agora mudando de assunto, eu vou aproveitar a presença do senhor para a gente falar um pouquinho das eleições municipais. O senhor foi prefeito, como a gente já comentou aqui, e sabe bem das dificuldades. Como o senhor avalia o cenário atual político aqui do nosso estado para esses prefeitos que vão tomar posse aí em 2025? Primeiro, nós temos uma grande batalha aí que é vencer as eleições, né? São vários prefeitos que buscam a reeleição, né, outros que estão aí tendo a oportunidade de apresentar o nome, ou apoiado pelo prefeito, outros novos aí que nunca disputaram. Mas o fato é que o processo eleitoral ele é muito dinâmico, né, não significa que um resultado hoje é o que vai consolidar na véspera da eleição e na eleição. Mas o fato é que nós temos que estar trabalhando, né, apoiando os nossos apoiadores, que nós estamos aqui porque nós tivemos apoio de prefeitos, vereadores, lideranças do interior e aqui da capital. E agora é a nossa vez de podermos estar presente junto a eles, levando o nosso apoio, levando o nosso conhecimento para que eles possam vencer as eleições. E aqui é muito relativo, porque tem deputado em que nós chegamos numa cidade, tem 3 deputados, cada um apoia uma ala política daquela cidade. Mas temos sempre ali um respeito muito grande um pelo outro, e de modo que nós defendemos a tese apresentada e o programa e o projeto apresentado ali pelos nossos candidatos. E eu vejo que o cenário como bem colocou a Confederação Nacional dos Municípios, é uma surpresa até essa evolução da Receita Federal que tem beneficiado esses repasses nesses últimos meses para os municípios. Que era uma preocupação grande do município, que nós trabalhávamos numa projeção de queda muito grande de receita e, na realidade, houve um aumento de receita desses repassos. Então, isso entre valor real e valor nominal. Nós acreditamos, né, que nessa evolução das receitas da União, isso possa proporcionar uma arrecadação ainda maior para os municípios. Mas, acima de tudo, nós devemos estar focados, de fato,
na questão do Pacto Federativo. Não adianta nós mudarmos ideia. Todo governo entra, sai governo, entra governo. A pauta apresentada para todos os prefeitos, principalmente na marcha dos prefeitos, é que vai rever esse Pacto Federativo Brasileiro, que vai aumentar essa distribuição de receita para os municípios. Porque, na realidade, Mona Lisa, é muito triste você imaginar que o município, onde mora toda a população, onde o vereador, o prefeito, o secretário de saúde, educação, recebe as pessoas diretamente na porta da sua casa, na secretaria, na prefeitura, não dá conta de responder imediatamente aquela solicitação, porque ele depende de vir ao governo do estado, depende de ir ao governo federal, buscar repasse de recursos para atender aquelas demandas. E atrasa muito as demandas, né? E se o recurso é para atender a população, nada mais justo do que uma política mais voltada para os municípios, porque programa de governo que muitas vezes são criados a nível federal e repassado para os municípios, ao invés de trazer benefícios, cria gargalos grandes para os municípios, porque ele aumenta a despesa, tanto na educação, tanto na saúde, que são programas que repassam recursos, mas a responsabilidade para a execução fica por a cargo dos prefeitos do Brasil. Então, é importante essa pauta continuar ir junto às entidades, né, representativas, para a gente tenha num futuro próximo aí, uma redistribuição desse Pacto Federativo, dando as condições aos municípios de poder atender imediatamente e diretamente a população. Deputado, e para a gente finalizar, qual é a visão da política que o senhor tem? A política, para mim, é o melhor instrumento de servir. A pessoa, quando entra na política e tem o interesse de servir as pessoas, não tem mecanismo melhor que isso. Na vida particular sua, na vida privativa sua, na vida empresarial, mesmo você servindo as pessoas, você não tem a condição de estar tão próximo, porque através da política você relaciona com o mais pobre, com a classe média, com a classe alta, você relaciona com todas as categorias, ela te dá um conhecimento e um potencial de relacionamento que proporciona você poder chegar em todas as áreas. Então eu vejo a política como o melhor instrumento para você poder fazer o bem. E como o poder, né, é mandado de Deus aí, a gente tem essa consciência, e quando tem no seu coração um bom sentimento de poder servir, eu acho que não tem nada melhor do que você poder ter o poder para poder fazer o bem. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu te agradeço. Um abraço a todos. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Eu convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.